Bom dia a todos. Tabela de ângulos notáveis. Os ângulos notáveis que a gente considera são os ângulos de 30, 45 e 60, certo? Temos uma tabela montada de seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Seno de 30 é 1 meio, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, seno de 60 é raiz 3 sobre 2, cosseno de 30, raiz 3 sobre 2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 60 é 1 meio. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, tangente de 45 é 1, tangente de 60 é raiz de 3. Veja bem, para poder memorizar mais fácil, tá? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Raiz em todos, menos em 1. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Raiz em todos, menos no 1. Raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Certo? Vamos cantar um pouquinho? Vamos lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Beleza. Então vamos lá. Vamos fazer os exercícios referente à página 252. Número 12. Pegue o livro de vocês para poder acompanhar direitinho com relação ao texto. Uma escada está apoiada no topo de um muro. Então, para ter muro tem que ter o quê? Chão. Tem um muro. Aí tem uma escada que está apoiada nesse muro. Forma com horizontal um ângulo de 60. A escada forma com a horizontal um ângulo de 60. Se a escada tem 4 metros de comprimento, então tem 4 metros aqui, quer saber qual a altura do muro. O cateto que está grudado, cateto adjacente, o outro é oposto. A hipotenusa nunca muda, porque é oposto a 1 de 90. Então vamos lá. Quero saber a altura. Então quero saber o cateto oposto. Eu tenho a hipotenusa, que é 4. Cateto oposto e hipotenusa é seno. Seno de quem? Seno de 60. Cateto oposto, H sobre hipotenusa, 4. H sobre 4. Lá na tabela, seno de 60. Então vamos lá. 60. O seno, então é raiz 3 sobre 2. Vamos substituir. Onde tiver seno de 60, nós vamos substituir por raiz de 3 sobre 2. Multiplicou cruzado agora, ó. 2H, 4 raiz 3, passou o 2 dividindo, 4 dividido por 2 é 2, 2 raiz de 3 metros, a altura do muro. Sim. Vira a página, número 13. Uma maravilhosa rampa de acesso à garagem. Uma garagem tem inclinação de 30. Veja bem, tem rampa, não tem? Então tem chão. Aí
Ele fala que essa rampa dá acesso aqui em cima a uma garagem. Diz que a inclinação dessa rampa é 30 graus. Legal, 30 graus com relação ao solo. E o comprimento é de 30. Quem que é esse comprimento? O comprimento horizontal. Daqui até aqui, ó, é 30. A pergunta dele, primeiro, é a seguinte. Letra A. Qual a distância percorrida pelo carro que subiu toda a rampa? Olha, pegou o automóvel para poder subir a rampa. Qual que é essa distância? Na letra B, quer saber quantos metros do solo está situada a garagem. Ele quer saber quem é esse H. Vamos começar. O ângulo de 30 é esse. Então, o que está grudado é cateto oposto? Não. O que está grudado vai ser sempre cateto adjacente. Se esse é adjacente, esse é oposto. Ok? Porque hipotenusa nunca muda. Então, vamos ter o seguinte. Eu tenho cateto adjacente. Quero saber hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa só pode ser cosseno. Cosseno de 30. Cateto adjacente, que é 30 metros, dividido pelo D, que é a nossa hipotenusa. Lá na tabela, vamos voltar lá. Quem é o cosseno de 30? Então, eu tenho 30 cosseno raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, onde está cosseno 30? Raiz de 3 sobre 2. 30 sobre D. Multiplica o cruzado. Raiz de 3 vezes D, 2 vezes 30, 60. Pega o raiz de 3, passa dividindo. Não vai deixar a raiz no denominador. Você vai racionalizar. Racionalizar. Multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo. 60 vezes raiz de 3, 60 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Simplifico 60 com 3. Então, a distância é 20 raiz de 3 metros. Quem vai ser a altura? A altura, nós sabemos que é o seguinte. Cateto oposto. Ele deu cateto adjacente. Então, só pode ser tangente. Tangente de que ângulo? Tangente de 30. É cateto oposto, que é H, sobre cateto adjacente, que é 30. Vai lá na tabela. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Cadê? Está aqui, 30, tangente, raiz de 3 sobre 3. Então, vamos substituir onde tem tangente de 30 por raiz de 3 sobre 3 e multiplicar cruzado. 3H, 30 vezes raiz de 3. O 3 está multiplicando, passa dividindo. 30 por 3, 10. 10 raiz de 3 metros. Tranquilo isso, hein? E bom demais de resolver. A tabela tem que estar na cabeça. Tabelinha, na cabeça. Certo? Agora nós vamos lá para a página 260. Lá na página 260 tem os exercícios lá que é referente à utilização dessa nossa tabela. Vamos fazer o número 2. Abre lá na página para poder acompanhar. Então, Universidade Estadual de Minas Gerais, está escrito o seguinte: conforme a figura apresentada na construção de um telhado com inclinação de 30 graus. Então, ele já está falando que aqui é 30. E, aliás, está no seu desenho, ok? 30 em relação ao solo. Em cada lado da casa foram construídos 52 decímetros de telhado.
E a altura da parede lateral é 3,5 metros. Então, aqui é 3,5, 52 e 52 decímetros. Considerando esses dados, conclui-se corretamente que o ponto mais alto do telhado em relação ao solo encontra-se a uma altura de quanto? Então, do ponto mais alto, que é esse daqui, até o solo, repara que é justamente o tamanho desse Hzão. Quem vai ser o Hzão? O Hzão vai ser esse Hzinho, ou seja, a altura desse triângulo, mais 3,5. Quem é o Hzão todo? A altura desse triângulo, mais 3,5. Está aqui. Repara que ele quer em metros, então vamos transformar os 52 decímetros para metro. Pegou aqui, transformou para metro, então você tem 5,2 metros. Vou pegar esse triângulo aqui, ó. Tá vendo ele? Destacando aqui para vocês. Então aqui é a altura. Aqui é 5,2 num ângulo de 30. Eu tenho então cateto oposto e eu tenho hipotenusa. Lembra, cateto oposto e hipotenusa é o quê? Seno. Seno de que ângulo? 30. Seno de 30 é o cateto oposto, que é o H, sobre a hipotenusa, que é 5,2. Seno de 30, lá na tabela. Vamos procurar lá o seno de 30. Ó. Seno de 30 é 1/2. Então, substituindo, teremos seno de 30, 1/2, H sobre 5,2. Multiplica cruzar, então 2H, 1 vezes 5,2. Passo 2 dividindo 2,6. Quem vai ser a altura então? Vai ser o Hzinho, que é 2,6, mais 3,5, que dá 6,1 metros. Letra C. C de casa. Número 3. Ele está dizendo o seguinte: em uma de suas viagens para o exterior, Luiz Alves e Guiomar observaram um monumento de arquitetura asiática. Tá lá, o desenho tá lá para vocês observarem, tá? Guiomar, muito interessada em aplicar seus conhecimentos matemáticos, bisnobando, colocou um teodolito. O que é um teodolito? O teodolito é um aparelho que serve para justamente calcular a inclinação em relação ao solo, calculando o ângulo, tá? Inclinação. Então, o teodolito distante 1,2 da obra. Vamos lá. Aqui, uma maravilhosa arquitetura está representada aqui. O teodolito tem essa altura, certo? Aí está dizendo que daqui do teodolito até lá é 1,2. Tranquilo isso, hein? 1,2 metros ou 1,20, que é a mesma coisa. Observe que ele obteve um ângulo de quanto? De 60 graus. Tudo isso está no seu desenho. Sabemos que a altura do teodolito corresponde a 130 centímetros, tá aqui, que é a mesma coisa que 1,30 metros. A altura do monumento em metros, aproximadamente, vamos considerar o seguinte: se aparecer um raiz de 3, aproximado para 1,7. Ótimo, vamos lá. Tudo bem? O ângulo é esse. Grudou o cateto adjacente, então o Hzinho é cateto oposto. Por que eu vou achar esse Hzinho no triângulo? Porque ele quer saber qual que é a altura do monumento. Muito parecido com o anterior.
que vai ser Hzinho mais 1,30. Aqui, ó, daqui até aqui é 1,30 metros. Então, aqui também é 1,30 metros. Então, quem vai ser a altura toda? Hzinho mais 1,30. Sim? Cateto adjacente, cateto oposto. Cateto oposto, cateto adjacente é o coca. Então, temos quem? Tangente. Tangente de que ângulo? Tangente de 60. É cateto oposto, que é o H, sobre o cateto adjacente, que é 1,20. Tangente de 60. Vamos lá na tabela. Tudo é em cima dos valores da tabela. Tangente de 60. Raiz de 3. Vamos substituir onde tem tangente de 60 por raiz de 3. Está aqui, substituiu. Vai ser igual a H sobre 1,20. Vamos pegar esse 1,20 aqui e passar ele multiplicando. Quando multiplica, vai ficar 1,20 raiz de 3. Tá? Como ele falou aproximado, então raiz de 3 vamos colocar 1,7. 1,2 ou 1,5 ou 1,20, desculpa, vezes 1,7 vai dar 2,4. Quem vai ser a altura mesmo? A altura vai ser o Hzinho mais 1,30. Então vai ser 2,4, que acabamos de encontrar, mais 1,30. Somou os dois bebês, 3,34 metros. Ok? Espero que tenham entendido. Até a próxima e fiquem com Deus.